Olá, senhoras e senhores, hoje nós estamos batendo o nosso papo de número 36 aqui da turma 3 do Universo Prospere, somando todas as nossas mentorias, essa é de número 84, estamos a apenas 16 mentorias de alcançar o número de 100, as primeiras 100 mentorias, 100 temas diferentes, 100 temas que levam a gente a pensar diferente, agir diferente, ganhar diferente, mas especialmente a intenção maior é que leve a gente a prosperar profissionalmente. Toda pessoa que prospera profissionalmente, normalmente é uma pessoa mais realizada. Por quê? Porque a prosperidade profissional traz duas coisas. Número um, reconhecimento financeiro. E número dois, um reconhecimento de carreira, de o que você está fazendo nessa vida, entendeu? De propósito, um reconhecimento de missão. Então, a prosperidade, ela é bênção. Prosperidade é bênção. É isso que a gente tem que levar cada vez mais adiante. Mas hoje, especificamente, quero falar para você sobre uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Construir todos os dias. Criar todos os dias. E eu não conheço um só ser humano nessa terra que é próspero profissionalmente, que não domina isso com uma naturalidade, que não domina isso com uma tranquilidade que é tão natural quanto o ar que ele respira, que é você criar probabilidades. Hoje, cada vez mais, a gente tem que se profissionalizar em criar probabilidades. Eu vou dar dois caminhos para a gente criar probabilidades. O primeiro deles, olha aqui, ó, nunca, jamais romantizem a mediocridade. É isso mesmo, meu caríssimo Alex Tanaka. Nunca romantizem a pobreza. Nunca romantizem a mediocridade, como o Alex acabou de falar aqui. Nunca romantizem a dificuldade. Dificuldade, você não precisa passar por dificuldade para ser bom no que você faz. Você não precisa ser pobre para ser rico. Você não precisa ser medíocre para depois você ser acima da média. Não, você pode começar pensando diferente. Começar com novos padrões e por aí vai. Mas eu dizia o seguinte, os dois caminhos que eu acho que são indispensáveis para a gente criar probabilidades. Primeiro, por que criar probabilidades? Primeiro, pelo óbvio. Se a gente não cria probabilidades, a gente fica à mercê da sorte. Ficar à mercê da sorte é complicado, é perigoso. Dependa da sua performance. Anota isso para você. Dependa da sua performance, não da sua sorte. Dependa da sua performance. Pessoas prósperas não estão nem aí para a palavra sorte. Elas respeitam a palavra sorte, mas o máximo que elas podem fazer pela sorte é cuidar para que a sorte as encontre trabalhando, as encontre fazendo com que sua performance seja cada vez maior. Então, a probabilidade, quando a gente cria probabilidades, a gente está contando com a nossa performance, não com a nossa sorte. Conte com a sua performance. É mais seguro, é mais dominado do que contar com a sua sorte. A sorte sempre é bem-vinda, a sorte é interessantíssima, porém, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Você pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Primeiro ponto da gente, que diz respeito a gente criar probabilidade, é a gente estar em movimento. Estar em movimento significa se expor, gritar. Na semana passada, na segunda-feira passada, na mentoria de número 35, a gente falou sobre colocar para fora o seu conteúdo, criação de conteúdo. É mais ou menos sobre isso, mas se você se coloca em movimento, você aparece, você encontra. As oportunidades estão por aí. Você só vai as encontrar se você estiver em movimento. E hoje, estar em movimento é muito mais simples, barato, prático, rápido do que alguns anos atrás. Nós temos as redes sociais que nos colocam em movimento. É incrível quando chega no final de semana e a gente posta alguns stories do que está fazendo e vê os stories de outras pessoas também, né? Do que eles estão fazendo. E aí, na segunda-feira, a gente se encontra com essas pessoas e essas pessoas falam assim, e aí, como é que foi o aniversário? Porque eles já viram que a gente foi no aniversário e postou. E eu pergunto, por exemplo, para algumas pessoas, e aí, como é que foi
como é que estava aquela pipoca que você postou? Ou seja, as pessoas já fazem isso. É importante fazer isso com estratégia. É importante fazer isso com estratégia, porque o movimento com estratégia lhe traz probabilidades. O movimento sem estratégia lhe traz apenas a possibilidade da sorte. Vou repetir. O movimento que você cria com estratégia te traz probabilidades. O movimento que você cria sem estratégia faz com que você conte apenas com a sua sorte. Eu acabei de falar, prefira contar com a sua performance mais do que contar apenas com a sua sorte. Então, criar probabilidades passa por dois caminhos. Número um, estar em movimento. As pessoas têm que saber que você e a sua solução existem. Precisam saber que você tem coisas que melhoram as dores das pessoas. E o segundo ponto, que não é só estar em movimento, mas você criar números. Deixa eu dar um exemplo muito interessante para vocês. Recentemente, uma pessoa que eu conheço, inclusive considero bastante, fez uma transição de carreira. E ela fez uma transição de carreira, ela trabalhava no ramo de franchising e ela decidiu trabalhar com venda de seguros. E ela fez um curso, né? Tem que ter uma autorização de um órgão, eu esqueci o nome, SUSEP, se não me engano, para você vender seguros, enfim. Igual o advogado tem que ter o AB, o vendedor de seguros tem que ter a SUSEP, o corretor de imóveis tem que ter o CRESSE, e por aí vai. São órgãos que regulamentam aquele ramo, né, profissional. Enfim, e ela chegou em mim e falou assim, Jafra, eu acabei o meu curso da SUSEP, já estou trabalhando com uma empresa de seguros, e eu gostaria de, por favor, fazer uma apresentação para você. Não estou falando para você comprar nada, só que eu gostaria de agendar uma apresentação para você. Na hora eu falei, está criando probabilidade. Ela foi orientada a criar probabilidades, nada mais, nada menos. E aí, eu falei, beleza, vamos agendar assim um papo. Ela é de fora, pode ser online? Pode ser online. Eu quero apresentar, fazer uma apresentação para você. Bora, vamos fazer, tá bom. Até, assim, era para fazer essa semana, acabou que eu não consegui, reagendamos para a semana que vem. Bom, onde eu quero chegar? Depois de alguns dias, ela postou um story, olha o story de novo aí, dizendo assim, 50 agendamentos concluídos com sucesso. Eu mais 49. Onde eu quero chegar? Ela criou probabilidades. Ela não está contando com a sorte. Uma pessoa que faz 50 apresentações, é impossível não vender para ninguém. Entendeu? Então, ela se pôs em movimento e criou probabilidades em números de apresentações. Uma pessoa que apresenta a sua solução para 50 pessoas de coração, é impossível não vender nada. Não interessa o que você venda. De verdade. Outro detalhe importante. Agora há pouco, nós tivemos aqui, hoje é dia 5 de maio de 2022, nós tivemos aqui uma pessoa aqui no grupo, que é a Francis, vocês sabem, fazendo a sua primeira live shop. E a Francis, ela tinha um bloqueio muito grande em aparecer, e ela desbloqueou, virou a chavinha. Eu entrei um pouquinho na live dela, ela estava super solta, o pessoal todo ali, pedindo o preço dos produtos dela. Eu tenho certeza absoluta que ela, ao se colocar em movimento, e ao apresentar os seus produtos via live shopping para um determinado número de pessoas, ela criou probabilidades. Inclusive, já converteu probabilidades em vendas em uma live shopping. Essa conhecida minha criou probabilidades e vai converter em vendas de seguros de vida através das suas apresentações. Agora eu quero dar um exemplo bem pessoal, bem próximo, e é óbvio que ela sabe que eu vou falar dela, que é a minha esposa, a Ju. A Júlia, obviamente, já está aqui na sala. A gente faz 16 anos que tem contrato de distribuição de produtos com a Herbalife Internacional. A gente faz parte da equipe de expansão de negócios da Herbalife. Nós temos autorização para treinar equipes em mais de 90 países. Onde eu quero chegar? Hoje, o sistema de negócio da empresa é totalmente online. A gente não tem mais um ritmo de trabalho porta a porta, como a gente aprendeu a fazer 16 anos atrás. Mas eu quero chamar a atenção para um exercício que a Júlia sempre fez. Aos domingos, a partir das 4 da tarde, até umas 6h30, 15 para 7 da noite, ela podia estar fazendo o que fosse. Ela podia, inclusive, estar em outro lugar, em outra cidade, no aniversário, como já aconteceu. Ela parava o que fazia, estava fazendo,
ia para um quarto, ia para dentro do carro, pegava um telefone, pegava a sua agenda, pegava os nomes que ela pegou de indicações e ligava para agendar apresentações na semana. Ao final das ligações, e normalmente eu fazia o trabalho de recrutamento de equipe, e eu ligava eu ligava durante a semana para agendar apresentações de oportunidade de trabalho. Enfim, e fazer as entrevistas, apresentações. Enfim, ao final das apresentações que a Júlia agendava, a gente sabia que probabilidade foi criada. Se a agenda dela estava cheia, é sinal que sim, nossa semana vai ter muitas vendas. Se a agenda dela não estivesse tão cheia assim, porque não conseguiu falar com alguém, ou porque as pessoas às vezes deixaram para outra semana e por aí vai, a gente já sabia que aquela semana não seria uma semana boa em vendas, porque as probabilidades estavam na mesa. Entenderam? Imagine se a Júlia fala assim: não, segunda-feira eu penso em alguém e ligo para essa pessoa, e se ela puder me atender, eu vou. Se ela não puder, tem terça, tem quarta. Meu amigo, a gente não vai ganhar quase nada. Nada. Por quê? Porque estávamos criando baixíssimas probabilidades. Dentro daquilo que você faz, quantas pessoas vêm, número um, seu movimento, e número dois, agendam uma apresentação com você, ou agendam a assistir uma live sua, ou agendam assistir uma aula sua, agendam assistir uma aula experimental, agendam assistir uma consultoria gratuita, agendam assistir um vídeo que você disponibilizou gratuitamente para a pessoa falando do seu produto. Quantas pessoas confirmaram que sim, vão assistir você, sim, vão ouvir você, sim, vão experimentar o seu produto, vão fazer um teste do seu produto? Quantas? Dessa maneira você cria probabilidades. Tudo que a gente precisa fazer, criar probabilidades. Não é só tudo, né? Tudo que eu falo aqui é tudo que a gente tem que fazer. Então, indo para 100 mentorias, tudo que a gente está falando assim, mentorias tem que ser feito. Mas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando você cria movimento e bota os números para jogar a seu favor, se cria probabilidades. Se criou probabilidades, acabou. O problema existe quando você abre um negócio e fica atrás do balcão ou fica atrás do celular esperando alguém te perguntar o que você faz, te perguntar o que é que você vende, te perguntar o que você tem que, por acaso, quem sabe um dia dê certo para ela, para essa pessoa. Aí você está jogando contra as probabilidades. Você não está criando probabilidades, você está criando improbabilidades. Então, lembre-se de criar probabilidades todos os dias. Se você quiser criar uma agenda absurda, como a Júlia fez por muitos anos, no domingo, para a semana inteira já ter uma série de apresentações, se quiser fazer com essa conversa conhecida minha, que não parou enquanto não agendou 50 apresentações, gente, é racional o negócio. E aí que mora o perigo aí que eu caio lindo. Por quê? Porque se é racional, quando a gente envolve a emoção na parada, a gente se bloqueia e cansa. Se bloqueia e cansa. O que eu quero dizer com isso? Se bloqueia, quer dizer, fica com medo dos nãos, com medo do que vão pensar da gente, e se cansa, porque pode ser que você vai vai falar com 10 pessoas para agendar, e dessas 10, 6, 7 vão te falar não. Mas essas 3, 4 vão te falar sim, e aí vai gerar alguma estatística de conversão. Até você chegar no sim, pode ser que você se canse, sua energia baixe, e é natural. Você desanime por estar ouvindo muito não. Só que você só parou antes de ouvir o sim. Para finalizar, para você criar probabilidades, lembre-se da dança da chuva. Deixa eu contar a história da dança da chuva para vocês. Antes vou tomar mais uma água. Dança da chuva. Existiam duas tribos vizinhas de índios, e era incrível o que acontecia com essas tribos. Nessa tribo aqui, eles começavam a fazer a dança da chuva, passavam alguns minutos, começava a chover. Nessa tribo aqui, eles faziam a dança da chuva, passavam alguns minutos e não começava a chover. Então eles paravam. Teve um dia que o cacique dessa tribo foi conversar com o cacique dessa tribo, porque ele não se conformava. Eles eram vizinhos, como é que só chovia na dança da chuva dessa tribo aqui? Então ele foi lá e falou assim: olha, eu estou realmente impressionado. E a gente tem que entender o que vocês fazem e o que a gente não faz. A gente vê vocês dançando a dança da chuva e faz igualzinho. A gente modela vocês. Não, foi imita vocês.
Cada passo que vocês dão, o número de participantes, o horário que vocês fazem, é inacreditável. Só que a gente não dança e não chove. Vocês dançam, e de repente começa a chover. O que vocês fazem que a gente não está fazendo? Aí o cacique dessa tribo falou assim, sabe o que acontece? A gente começa a dançar e não para enquanto não começa a chover. A gente começa a dançar e só para quando começa a chover. Então, ao criar movimento e números para criar probabilidades, comece e não pare enquanto não começar a chover. Entendeu? Comece e não pare. É o que a Glaucia escreveu aqui. Persistência. Persistência. Comece e não pare enquanto não parar de chover. Não começar a chover. Ok? Então, para a gente resumir. Interessante. Crie probabilidades. De duas maneiras. Esteja em movimento. Você tem que ter movimento, especialmente online. Tem que ter rotina digital. Ah, não gosto. Aprende a gostar. Tem que ter rotina digital, senão você vai sofrer muito mais. E vai chegar um tempo que você vai sumir. Ninguém vai saber que você existe. Ninguém vai lembrar de você. Normal. E eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu estou te dando esse toque hoje. Crie movimento. Esteja em movimento. Apareça. Crie network. Dê sua cara a tapa. Coloque movimento em forma de caixinhas de perguntas. Coloque movimento em forma de enquete. Crie movimento. E número 2, crie números. Esses números te trarão probabilidades. Uma enquete que você põe e você acompanha o número de votantes te traz probabilidades. Uma caixinha de perguntas que você põe que te traz algumas respostas interessantes para você fazer vendas, te traz probabilidades. O que te estressa, uma vez eu postei isso, não é você não vender, é não ter para quem apresentar, é não ter probabilidades. Então, crie as suas probabilidades.